Este começo de 2021, eu que já estava lendo o Antigo Testamento, como estou expondo aqui, né, sempre, já em 1 Reis, propus também voltar a ler o Novo Testamento, né, e fazer também aqueles comentários relacionados com traduções e reflexões. A nossa primeira reflexão no Novo Testamento trata da questão aí sobre o assunto do sonho, que está no livro de Mateus, nos capítulos 1 e 2. Não vai dar para ler, o nosso tempo é limitado, né? É questão de ser prático. Mas eu vou citar os casos. Há 5 momentos em que Deus fala em sonho. O primeiro, ele falou com José quando ele estava em dúvida sobre receber Maria, né, que estava grávida do Espírito Santo. Então o Senhor aparece, fala com ele através de um anjo em sonho. O segundo caso em que Deus fala em sonho é quando os magos vieram para visitar e conhecer o menino Jesus, guiado por uma estrela. Chegando em Jerusalém, eles procuram Herodes. E Herodes, na sua dissimulação, né, ele finge que quer também adorar o menino. E depois de ser informado pelas autoridades ali religiosas de que o Messias nasceria em Belém, Herodes recomendou aos magos, né, que fossem e depois certificasse tudo e voltasse e falasse para ele, porque ele também queria adorá-lo, mas na verdade queria matá-lo, né? Quando os magos partiram, a estrela continuou guiando eles até que apontou onde estava o menino. Eles chegando ali, tomaram de grande alegria, adoraram a criança e entregaram-lhe os presentes. Não entregaram para a mãe, entregaram para ele, né, o menino Jesus, que já tinha consciência daquele gesto que ele estava recebendo. E então, quando eles estavam voltando, preparando para voltar, o Senhor falou em sonho com os magos: não volte por esse caminho, não avise a Herodes, porque Herodes queria matar a criança. Quando ele ficou sabendo que os magos não atenderam o seu pedido, ele ficou furioso e determinou que todas as crianças de 2 anos para baixo, mais ou menos, fossem assassinadas em Belém. Nesse momento, então, Deus volta mais uma vez falar com José em sonho. Um anjo lhe avisa sobre o perigo e determina que ele fuja para o Egito. Estando lá no Egito, ele permanece ali até que Herodes morre. Quando Herodes morre, então um anjo, mais uma vez em sonho, volta a falar com José que ele poderia voltar. Quando José chega ali em Belém, que é ao sul de Jerusalém, ele fica com certo temor, porque quem assumiu o trono no lugar de Herodes, o mal perverso, era o filho de Herodes, né? E então, mais uma vez, ele é advertido em sonho para que fosse viver na Galileia. Pois bem, há vários casos na Bíblia em que Deus fala em sonhos, né? Há vários casos. Vou citar o caso de José. Deus falou com ele em sonhos, falou com Faraó, José interpretou os sonhos, falou com Nabucodonosor, Daniel interpretou os sonhos, né? E na própria lei de Moisés, Deus fala lá em Números, no capítulo 12, versículo 6, o seguinte: então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Há essa promessa, né? Deus fala em sonhos. Mas aí, ainda hoje, nós temos várias experiências de irmãos que tiveram sonhos, né? Eu tenho experiência de 2, de visão em sonho, que Deus falou comigo em momentos difíceis e tudo cumpriu, né? Agora, como é que se entende isso? Vou falar aqui baseado em informação, porque nós adquirimos conhecimentos por 2 formas. Pela formação, que é quando nós fazemos um curso, pelo sistema acadêmico,
por meios acadêmicos nós adquirimos conhecimento, né? Quando eu falo de teologia, falo de originais, de Bíblia e de doutrinas, falo de história, eu estou falando baseado na minha formação como teólogo e historiador, né? Agora, nós adquirimos também conhecimento através de informação. É quando nós temos contato com o conhecimento através de obras publicadas sobre o tema, né? Palestras de pessoas especializadas no assunto, artigos de publicações especializadas, né? E então a informação é outra forma de nós adquirirmos o conhecimento. E hoje esse conhecimento é um oceano, vamos dizer assim, através de vários meios, inclusive das mídias, né? Pois bem, o que eu quero expor aqui, resumidamente, não dá para entrar em detalhes. Nós, os seres humanos, podemos ter experiência em 3 dimensões. No mundo da consciência, que é físico, e no mundo espiritual, que é a terceira dimensão, que é quando nós morremos, o espírito, a nossa alma, que é o nosso ser integral, né, que aqui nesse corpo ele está apenas usando esse veículo, então desprende do corpo e vai para o mundo espiritual em perfeita consciência, né? Por isso nós cremos na ressurreição, que vamos voltar para um corpo novo, ressuscitado, para viver novamente em estado de consciência no mundo físico. Portanto, mas entre o mundo espiritual, essa terceira dimensão, e a primeira dimensão, que é o mundo físico, a consciência no mundo físico, existe uma zona, vamos chamar neutra, né? Vamos dizer assim, metafísica, aonde nós, através de experiências do sono, né? No sonho, nós nos desligamos do corpo, desprendemos, e a nossa alma fica nesse mundo intermediário, né? Há vários estudos que comprovam isso, de experiências, do que se chamam de experiência de quase morte, né? EQM, né? Então, inclusive tem aquele filme que diz A Bíblia é Verdade, e outras obras, né? e outros filmes sobre o assunto. Então, nesse momento, tem os sonhos, que são aquelas experiências de memórias acumuladas, né, no subconsciente, e como a psicologia explica. Mas, quando nós dormimos, Deus quer falar conosco, então tem alguma questão aí, não dá para explicar aqui, nós saímos do corpo, porém o nosso corpo continua em perfeito estado de funcionamento biológico, né? E nesse momento aí nós temos perfeita consciência, e é quando Deus fala conosco em sonho, né? Em sonhos. E temos contato, inclusive, com anjos, né? E até demônios. É o caso em que nós passamos por experiência de terríveis pesadelos, né? E acordamos apavorados. E há momentos interessantes. Em 1989, eu havia deixado o ministério, e como eu fiz um curso de técnico em construção civil, eu e meu genro fomos construir uma obra, uma casa de usina, numa fazenda, lá no Mato Grosso, próximo de Cascalheira, no rio Sunhamiçu, próximo ao rio Sunhamiçu. E é interessante que quando nós chegamos ali, que o gerente foi nos mostrar o local da obra que era para ser construída, ali havia uma chácara, e eu fiquei assim espantado, porque aquele local não era estranho, eu já conhecia ele perfeitamente, tinha visto aquele local em sonho no passado, né? E há outras experiências. Então, no caso aí, o que acontece? Nós desprendemos do corpo, né? E ficamos nessa zona neutra e temos perfeita consciência. Deus fala conosco através de anjo, né? No sonho, né? E de outras formas. Isso é uma questão muito interessante, que revela mais uma forma de Deus falar conosco. Não significa que devemos ficar preocupados aí com todos os sonhos, procurando interpretação, porque isso não leva a nada e até perturba. Mas quando é um sonho desses que nós, de perfeita consciência, nesse estado, nessa zona neutra, né, de comunicação fora do corpo, então a gente percebe, né, não dá para confundir.
Deus ainda hoje, né, fala conosco, se Ele achar por bem, se houver necessidade, em sonhos, né?